tem uma diferença muito importante entre ganhar dinheiro e construir o que fica. Porque tem gente que ganha, mas tudo some. E tem empresa que lucra e usa esse lucro para criar base, proteção e poder de crescimento. Aí eu entendi uma coisa que mudou minha forma de pensar em dinheiro. Lucro que vira consumo desaparece. Lucro que vira patrimônio muda o jogo. E quase ninguém foi ensinado a pensar assim. Olha, pessoal, a importância de você saber usar o dinheiro, usar o lucro bem, porque isso é que vai fazer a diferença de você continuar rico, continuar no jogo e de quem vai estar sempre repetindo este ciclo de ganhar dinheiro, gastar, depois arrumar mais dinheiro, gastar novamente, conseguir dinheiro de outras maneiras, gastar novamente. E esse ciclo nunca muda. E esse é o principal fator de muita gente continuar pobre. Sempre está procurando a próxima coisa para gastar, quando você deveria estar procurando a próxima coisa para construir o patrimônio, uma carreira de sucesso, uma empresa, um investimento. Todas essas coisas te trazem retorno. Um investimento nos seus estudos, capacitação num trabalho melhor, porque isso é que vai te fazer lutar, crescer e aprender cada vez mais durante o tempo. E vai chegar uma hora em que você vai ter um lucro muito grande, vai sobrar um dinheiro, que aí nesse momento você vai poder gastar com as coisas que você quer. Só que nesse momento você vai estar muito mais estruturado, com muito mais patrimônio, onde você vai poder gastar e não sentir falta. E logo em seguida vai entrar dinheiro de outras coisas. Por isso que as empresas se mantêm anos após anos, crescendo, lutando. Você vê a empresa de 10, 15 anos. Eu falo daquelas empresas que usam esse pensamento de crescer, de investir em patrimônio, em marca, em ativo, e muitas coisas que vão fazer ela sobreviver durante muitos anos. Coisas que ela não precisa ficar se preocupando todo ano. Agora esse ano eu tenho que investir nisso para poder ter dinheiro para pagar as contas. Eu tenho que investir nisso outro porque eu tenho que arrumar dinheiro para comprar coisas para a empresa. Não, ela faz todo um processo de estruturar aquele dinheiro que entra desde o começo, porque isso é que vai fazer ela tomar decisões, ela se sentir tranquila sabendo que tem um dinheiro para gastar, para pagar as contas, para estar em dias. Consequentemente, como eu já falei aqui várias vezes, a economia muda, dias bons virão, mais dinheiro vai entrar na empresa, com mais dinheiro na empresa ela vai poder crescer mais, estruturar mais e construir cada vez mais o patrimônio. Como também vai vir os dias difíceis, que se ela não tivesse dinheiro, ela ia fechar. Se ela não tivesse uma reserva, se ela não tivesse construído um patrimônio, ela iria fechar. Mas não, como ela se preparou, ela vai conseguir passar por esses momentos difíceis. E a mesma coisa a gente pode fazer nas nossas vidas pessoais. Teve uma fase da minha vida em que eu olhava para o dinheiro entrando e sentia um alívio. Mas esse alívio durava pouco, porque o dinheiro entrava, mas sumia rápido demais. Um pouco virava conta, um pouco virava impulso, um pouco virava conforto. E no fim, nada virava estrutura. E eu percebi que estava vivendo como muita gente vive, transformando renda em consumo, em vez de transformar resultado em patrimônio. Esse é um grande erro que muita gente é levada a seguir desde o começo da vida, porque vê a grande maioria das pessoas fazendo, coisa que aconteceu comigo também. Eu sempre via o pessoal gastando dinheiro, ganhando dinheiro, gastando e não investindo em nada, porque era esse o acesso que eu tinha quando era mais novo e o que muita gente tem. Você acaba vendo que aquele é o estilo de vida que todos fazem, todos praticam. Então você vai fazer quando você está começando a vida, quando você está começando um
uma nova vida, um novo entendimento sobre a vida, você não questiona muito, você não tem muita coragem de dizer, não, aquela pessoa está errada. Porque você não tem a experiência de vida, você não tem os erros ainda. Só que aí eu percebi que essa atitude, essa maneira de ver, estava me levando para um local onde eu não queria. Eu não estava construindo o resultado que eu queria. Nada. Eu só estava fazendo, repetindo e repetindo a mesma coisa. Às vezes repetindo com mais dinheiro. Mas era a mesma coisa. Só estava ficando mais caro de viver. Coisa que eu já falei aqui. Então, foi quando eu comecei a perceber que pessoas de sucesso, pessoas altamente ricas, pessoas que tiveram uma estrutura familiar e patrimonial, faziam coisas diferentes. E eu comecei a me perguntar por que eu estou fazendo a coisa diferente, a coisa errada, sendo que não vai me levar para onde eu quero, não me está levando porque eu já coloquei em prática e não estou tendo esse resultado. Então eu preciso mudar. E eu sei que é uma coisa muito difícil você mudar quando você passa muitos anos, quando você vem desde pequeno, acreditando em uma mentalidade de que aquilo é o certo, sendo que aquilo nunca trouxe solução, nunca trouxe uma vida melhor para aquelas pessoas que estavam usando esse certo. Você começa a se questionar, peraí, se eu continuar desse mesmo jeito, eu vou parar no mesmo lugar onde aquela pessoa está. E onde aquela pessoa está não é onde eu quero estar, né? Eu quero estar numa vida boa, uma vida de riqueza, uma vida estruturada, uma vida de bem-estar para mim e para minha família. E eu não estava vendo isso no futuro. Então, a única maneira de mudar é mudando o hoje. Foi o que eu pensei. Então, comecei a mudar alguns pensamentos, algumas atitudes, algumas coisas para poder esperar o tempo passar e colher os resultados dessas novas atitudes e pensamentos. E eu só tenho hoje a agradecer porque eu vejo um mundo totalmente diferente, coisa que eu não teria visto se eu estivesse continuado naquele mesmo lugar, naquele mesmo pensamento, com as mesmas pessoas. Então, a importância da gente saber identificar qual é a situação, mudar ela, procurar qual é a situação que a gente quer estar, qual caminho a gente quer ir, para poder fazer de tudo para seguir esse caminho. E aqui está o ponto duro. Quando uma empresa lucra, ela não pergunta primeiro o que eu posso comprar. Ela pergunta o que esse lucro pode construir. Já muita gente faz o contrário. Recebe dinheiro, respira um pouco e compra alívio. E depois volta para o mesmo lugar. Isso não é construção. Isso é repetição. Pensa em quantas pessoas você conhece que ganham bem, mas não acumulam nada. Elas vivem com um padrão de vida mais caro, mas não vivem com mais patrimônio. Isso porque renda sozinha não resolve nada. Renda só abre portas. E o que você faz com ela é o que decide o seu futuro. Bem, meus amigos, preste atenção nessa parte. Muita gente ganha dinheiro, muito dinheiro, mas não está construindo patrimônio. Não está vivendo de patrimônio, ela está vivendo apenas do dinheiro que está deixando a vida dela mais cara. A renda abre portas para você entrar e é a oportunidade de você fazer alguma coisa quando essas portas são abertas, porque possa ser que no futuro elas possam se fechar e você não vai mais poder voltar ali. Então a gente tem que se preparar para essas oportunidades quando elas vierem, quando elas acontecerem, e a gente poder estruturar algo, construir um patrimônio enquanto ela estiver aberta. Porque o futuro é impreciso. Eu acredito que você não saiba o futuro, como eu e todas as outras pessoas do mundo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode acontecer coisas boas e coisas ruins. Mas se você está preparado para as coisas boas e para as coisas ruins, você fica mais tranquilo, você fica mais relaxado para tomar decisões. E o que te dá o poder de ficar assim é patrimônio, é estrutura, é dinheiro na conta.
Então, a partir de hoje, eu espero que vocês façam isso. Ganhem dinheiro, procurem saber o que fazer com aquele dinheiro para construir algum patrimônio que possa ser usado no futuro para proteger sua vida, sua renda e o seu patrimônio. E eu espero que eu tenha sido claro aqui, que vocês possam ter entendido a importância de você aproveitar a renda que você tem hoje. Patrimônio não é só ter dinheiro parado. Patrimônio é aquilo que permanece, protege e continua gerando valor no tempo. É base, é estrutura, é ativo, é algo que não depende apenas do próximo mês para existir. A empresa entende isso muito melhor do que pessoa física comum. Mas vamos simplificar. Renda é a entrada de dinheiro. Lucro é o que sobra depois da operação. Patrimônio é o que fica e sustenta o futuro. A maioria das pessoas param no meio do caminho, ganha dinheiro, gasta quase tudo e chama isso de vida financeira. A empresa faz o caminho completo. Ela transforma lucro em algo que continua existindo após o mês acabar. Uma empresa saudável normalmente não usa o lucro inteiro para consumo. Ela distribui função para esse dinheiro. Uma parte protege o caixa, outra parte fortalece a operação, outra parte vira ativo, outra parte vira o próximo ciclo. E é por isso que empresas crescem com mais consistência, porque ela não deixa o lucro virar prazer momentâneo. Ela transforma lucro em base de amanhã. A pessoa comum faz outra lógica. Entrou dinheiro, resolve o mês. Compra algo, alivia a cabeça e recomeça. O problema é que isso dá sensação de progresso, mas não constrói patrimônio. E no longo prazo, quem vive de alívio vive preso em um ciclo. Quem vive de estrutura cria liberdade. Então, pessoal, veja o contraste aqui. Empresas constroem, usam estrutura para construir o patrimônio de amanhã, enquanto pessoas consomem, criam condições para saciar e ter alívio e vivem nesse ciclo, sempre recomeçando. Por isso que empresas duram mais, têm uma vida financeira melhor. E também aquelas pessoas ricas que a gente quer tanto ser, mas não sabe como chegar lá. Elas chegaram lá porque fizeram esse espaço, tiveram essa direção, porque pagaram um preço. Uma hora você vai ter que pagar o preço de não gastar o dinheiro, de não ir para aquela festa boa, de não sair com aqueles amigos legais, de não gastar com alguma comida que você gosta, nada disso. Algum momento você vai ter que pagar esse preço. O problema é esse, que muita gente quer ter essa vida sem pagar, sem se sacrificar. E às vezes muita gente se compara com outros que têm, vamos dizer, a oportunidade de ter dinheiro fácil, enquanto ela precisa se matar horas e horas de trabalho para poder ter aquele dinheiro. Fazer horas e horas de algo que ela não gosta para poder ter aquele dinheiro e se manter no mesmo padrão de vida daquela pessoa que conseguiu dinheiro totalmente diferente dela e começou a viver uma vida melhor, com mais conforto, sendo que ela faz muito menos. Ela teve a chance de conseguir uma coisa por causa de uma indicação, por causa de um negócio que gera mais renda para ela do que outras pessoas. Então a gente tem que saber que essas pessoas estão numa vida diferente, um momento diferente da vida. E a gente não pode trabalhar em cima do que os outros têm, mas sim do que nós temos, o que nós podemos fazer, o que nós temos hoje que podemos usar para construir a nossa estrutura, o nosso patrimônio de amanhã. Essa é a total diferença que faz as pessoas crescerem e que faz as pessoas ficarem na mesma vida, ficarem mais pobres, ou então não ficam nem mais pobres nem mais ricas, mas continuam se mantendo caras por muito tempo, gastando esforço, gastando tempo para poder manter nessa vida, até que chega um momento que ela fica doente, que alguém fica doente da vida dela, que ela não consegue mais aquele ritmo e tem que baixar o padrão de vida obrigatoriamente. E aí, nessa parte, dói muito mais.
Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Não é o tamanho da renda que define riqueza, é a qualidade da transformação que você faz com ela. Porque renda vai virar consumo, mas renda também pode virar patrimônio. E essa escolha muda tudo. Se você quiser pensar como empresa, a pergunta certa não é quanto eu ganhei. A pergunta certa é o que esse lucro vai construir. Essa pergunta separa duas mentalidades. Uma mentalidade de consumo e uma mentalidade de patrimônio. Uma vive para o mês, a outra constrói o futuro. Vou deixar uma regra simples aqui, aquelas que mudam a forma de enxergar para o dinheiro. Sempre que entrar lucro, ele precisa passar por 3 filtros. Protege, cresce, fica. Se não protege nada, não cresce nada e não fica nada. Provavelmente vai virar consumo. Essa é uma regra simples, mas poderosa. No fim das contas, empresas não são fortes apenas porque ganham mais dinheiro. Elas são fortes porque sabem transformar resultado em estrutura. E talvez essa seja a virada mais importante. Não é sobre o quanto você ganha, é sobre o que você constrói com o que ganha. Olha que importante, meus amigos. A partir de hoje você precisa saber o que vai construir com o que ganha. Não só ganhar por ganhar. Como a gente aprendeu hoje no vídeo, a gente precisa estruturar o dinheiro. Como eu já falei aqui diversas vezes, você precisa saber o que vai fazer com esse lucro. Esse lucro precisa trabalhar, precisa ser reinvestido em algo que vai trazer mais renda, que vai trazer mais dinheiro, que vai trazer mais patrimônio no dia de amanhã. Não só consumo, não só gastar. Eu sei que no começo é difícil, a gente precisa ir aos poucos. Procurar primeiro diminuir os gastos, né, para poder sobrar um dinheiro e esse dinheiro a gente poder colocar em algo que vai fazer crescer, algo que vai proteger, algo que vai construir o patrimônio no futuro. Espero que vocês tenham entendido até aqui esse vídeo, muita coisa. Qualquer coisa pode me perguntar aqui, que eu vou ajudar você a entender melhor se ficou alguma dúvida e tal. Mas você precisa começar a mudar o seu pensamento sobre o dinheiro, para poder fazer ele sobrar, para poder o lucro trabalhar para você no dia de amanhã. Porque o dia de amanhã sempre vai chegar. Não importa se você é rico, é pobre, é estável, como for. O dia de amanhã vai chegar e você precisa estar preparado para ele. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e colocar em prática, que é o principal. Não adianta você estar aqui assistindo, aprendendo várias coisas, se não colocar em prática, não vai dar resultado nenhum. Você não vai criar patrimônio só porque está consumindo conteúdo, ou meu ou de outras pessoas. Você precisa colocar em prática, saber que precisa pagar o preço, como eu falei, para poder ter os resultados que você quer. Só assim você vai conseguir ir em direção aos seus objetivos, que eu acredito que é melhorar de vida. Se esse vídeo te fez pensar diferente, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa série não é sobre ganhar dinheiro, é sobre construir estrutura. Se ainda não assistiu o episódio anterior, volta e vê como uma empresa estrutura um capital e pessoas improvisam finanças. E no próximo vídeo vamos ver como empresas criam valor e pessoas criam preço. Valeu, pessoal, até a próxima!